Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Pega a palavra, abre aí, Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. E se perto de você tiver alguém sem a palavra, chega perto dessa pessoa. Olha o que está escrito aqui. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Amém, igreja? Você crê na palavra de Deus? Você acha que essa palavra é verdadeira ou ela já era? Verdadeira, vale para hoje? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Aplaude mesmo. Dá glória a Deus enquanto você aplaude. Não fica com vergonha não. Diga glória ao teu nome, Senhor. Isso, diga glória, glória ao teu nome, Senhor. Ó Deus, recebe o louvor da tua igreja. Recebe a glória que este povo está dando a ti agora. E unge os nossos lábios para falar e os ouvidos para ouvir. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Podem sentar, igreja. Você pode olhar a Bíblia inteira. E você vai descobrir que Deus, Ele gosta de ser honrado. E quando uma pessoa recebia algo de Deus, Deus queria a primícia. Se a pessoa fazia uma colheita, por exemplo, no campo, ou se a terra tinha dado algum fruto, Deus queria que antes daquela pessoa comer, ela deveria trazer primeiro para Ele a primícia, a 10ª parte. E quando, por exemplo, era feita a primeira fornada de pão, com aquele trigo que foi colhido, moído, então Deus queria os primeiros pães. E quando alguém oferecer um animal de presente para Deus, Deus não queria o último animal, Deus queria o primogênito. E quando alguém ia consagrar um filho a Deus, Deus não queria qualquer filho, Deus queria o primogênito. Sempre as primícias, sempre a primeira coisa. Veja comigo aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 26, no versículo 2. Este modo de Deus agir não se modificou. Porque tudo é Deus que dá para uma pessoa. Deus, Ele entrega a terra, Deus entrega o campo, Deus entrega a vida, Deus entrega a saúde. Vamos ler o versículo 1 também para confirmar que é Deus que dá tudo. Olha aqui o que diz a palavra. E será que, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança, e a possuíres e nela habitares, mas a pessoa está entendendo que a terra que vai receber, tudo que vai ter, é Deus que vai dar. Versículo 2. Então tomarás das primícias de todos os frutos da terra que trouxeres da tua terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porá num cesto, e irás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali fazer habitar o seu nome. As primícias nada mais são do que um reconhecimento da pessoa, de que aquilo que ela possui foi dado por Deus. Então ela pega a primícia e leva para Deus, e Deus se agrada quando a pessoa lhe paga esse tributo de fé. É um reconhecimento do que Deus tem feito na vida da pessoa. É uma maneira da pessoa comunicar a Deus: olha, Senhor, cumprindo aquilo que foi pedido, eu estou trazendo as primícias de tudo que eu consegui e colocando o Senhor em primeiro lugar na minha vida. E Deus sempre se agradou com esse tipo de atitude. Provérbios 3, 9 e 10 aí que nós lemos, fala justamente disso. Que disse: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Quando Jesus estava aqui na terra, pessoas que tinham sido abençoadas por Ele, curadas por Ele, honravam Jesus e sustentavam Jesus colocando suas fazendas, isto é, os seus bens à disposição.
como quem agradecia: Senhor, o que eu tenho, o que eu sou, o que eu consegui, foi o Senhor que me deu, então eu quero te honrar com as minhas fazendas. As mulheres sustentavam Jesus com as suas fazendas. Mas isso tem promessa. O versículo 10 disse assim: e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Quer dizer que Deus, quando Ele vê uma pessoa lhe honrando, lhe trazendo as primícias, Deus determina bênçãos para que esta pessoa possua cada vez mais. Vendo que a pessoa é fiel e que a pessoa o honra com as primícias, Deus acrescenta mais. Deus não aceita nem o resto e nem o que sobrou. Se não for a primícia, Deus não quer. E se a pessoa não estiver dando para Deus a primeira coisa, a primícia, ela não está honrando a Deus. Mas quando ela coloca Deus em primeiro lugar, então essa pessoa é enriquecida, o celeiro dela é enchido. E veja uma outra coisa interessante no versículo 10. Deus não diz: o teu celeiro vai ficar cheio. Mas Ele diz: e se encherão os teus celeiros. Significando que a pessoa que oferece a primícia para Deus como prova de reconhecimento e gratidão, reconhecendo que aquilo que ela recebeu foi Deus que deu, e ela traz a primícia para mostrar isso, Deus não vai encher um celeiro, porque Ele vai dar uma bênção transbordante, que a pessoa vai precisar de outro celeiro, e aquele celeiro vai precisar de um outro celeiro, porque não vai conseguir conter tudo que Deus vai dar através da fidelidade, através desta bênção. Quando a gente vê ali, no primeiro livro de Reis, no capítulo 17, vai para lá agora, a gente vê que o milagre que Deus operou através de Elias na vida daquela mulher, daquela viúva, foi um milagre duplo, que abençoou não só a viúva, mas abençoou também o próprio profeta. Eu vou lhe dizer algo tremendo, para mostrar que Deus pode sustentar qualquer pessoa de maneira sobrenatural. Deus pode usar as criaturas para fazer isto. Vê comigo aqui no capítulo 17 do livro de Reis, no versículo 6, que Elias, ele estava na beira de um rio, e o versículo 6 diz que os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Quer dizer que os corvos que se alimentam de carne foram usados por Deus para trazerem comida 2 vezes por dia para Elias. E Deus falou que Ele estava dando ordem para os corvos fazerem isso. Veja o versículo 4. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Na verdade, amados, Deus pode fazer um milagre de uma maneira inusitada. Deus pode colocar as criaturas do mundo para servir aqueles que fazem a sua vontade, para sustentar. Deus dá ordem aos corvos. E é impressionante a gente ficar pensando de onde esses corvos traziam pães, de onde esses corvos traziam a carne. Porque não era carne podre, não era carniça que eles traziam para Elias. Você pode ter certeza. Era filé mignon, era picanha, era carne de primeira, era carne fresquinha. De onde vinham esses mantimentos? Os corvos traziam de onde essas coisas? Aqui está dizendo que Deus falou: vai para lá que eu tenho ordenado aos corvos que te sustentem. Elias ficou na beira do rio. E numa época que ninguém comia nada, os corvos vinham, não se sabe de onde, e traziam, olha aqui, pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. Quer dizer que Elias comeu muito, tinha fartura. Deus poderia continuar usando os corvos para continuar trazendo coisas para Elias. Ah, pastor, é que o rio secou. Onde ele estava, está dizendo aqui, ó, versículo 7, que passados os dias o ribeiro se secou, porque não tinha mais chuva na terra. Então acabou a água. O mesmo Deus que mandava os corvos trazer pão e carne para Elias,
O mesmo Deus podia falar para os corvos: levem água também. Levem água. Está aqui uma botija, levem água para ele. Está aqui um cantil, leve água para ele. Deus podia ter providenciado. Mas Deus resolveu usar não uma criatura irracional, não uma ave. Deus resolveu usar uma viúva para sustentar o profeta. Mas a viúva também estava passando necessidade. E o que é pior ainda, além dela não ter comida, o filho dela era doente. Se você continuar lendo o capítulo 17, você vai ver que apesar do milagre da multiplicação que Deus fez na farinha e no azeite, tempos depois o filho daquela mulher morreu, porque ele era muito doente. Quer dizer que Elias agora passa a ser sustentado por uma viúva pobre e que ainda por cima tinha um filho muito doente. Olha quem Deus usa para fazer o milagre. Deus usa quem Ele quer. Do mesmo modo que Ele ordenou os corvos que trouxessem comida para Elias pela manhã e pela noite, também agora Deus está dando ordem para uma viúva para sustentar o profeta, que era uma viúva que não tinha condições de fazer isso. Através desta ordem de Deus, Deus vai abençoar a viúva e o profeta. A viúva vai ser abençoada por Elias. E o profeta vai ser abençoado pela viúva. Vai haver uma troca de bênçãos. O profeta tem o poder da palavra para ordenar a bênção e cumprir a palavra. Mas a viúva, ela tem o mantimento, aquilo que Deus vai usar para multiplicar. Se a viúva não colocasse aquilo a serviço do reino de Deus, ela não seria abençoada. Porque quando Elias disse para ela: me traga comida, ela falou: não tenho nada. Elias não orou para ela. Elias, pelo contrário, deu uma ordem dentro da vontade de Deus, que é a primícia. A mulher foi sustentada não porque Elias orou para ela e ela começou a prosperar, mas ela foi sustentada porque Elias deu a ordem da primícia, que agrada a Deus. Você sabia que esta mulher nunca tinha dado dízimo? Essa mulher aqui não era dizimista. Por quê? Porque onde ela morava, em Sarepta de Sidom, eles não adoravam o Deus de Israel. Eles adoravam o Deus Baal, que era a divindade da chuva. Só que o Deus da chuva não fazia chover. Esta mulher não acreditava em Deus, no Deus de Israel. Ela sabia que Israel acreditava em outro tipo de Deus. Quando Elias chegou pedindo comida, olha o que ela disse no versículo 12. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Ela acreditava em Baal. Ela viu que Elias era judeu. Ela viu que Elias era de Israel. E que Elias acreditava no Deus de Israel. Ela estava mostrando: olha, você tem a tua religião. Se você acredita na tua religião, se esse Deus que você acredita, se você tem temor desse Deus, eu vou jurar pelo teu Deus então. Não vou jurar nem pelo meu Deus, porque você não acredita em Baal. Ela falou: eu vou jurar pelo teu Deus. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu tenho só um pouquinho de comida, vou comer e morrer. Aquela mulher não acreditava no Deus de Elias. Ela nunca ouviu o que nós lemos aqui, Deuteronômio 26:2, por exemplo, onde Deus mandou trazer as primícias. Ela não sabia dessa ordem, mas o profeta deu para ela a ordem das primícias. E Elias disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno. Faze disso primeiro para mim um bolo pequeno. Bolo primeiro para Elias. Olha, a mulher podia argumentar: ô profeta, eu já disse que eu não tenho só um pouquinho, meu filho está doente, meu filho está morrendo. Ela não argumentou, ela resolveu acreditar no Deus de Elias. Porque Elias falou a promessa aqui, versículo 14: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Elias está dizendo: eu vim aqui, minha senhora,
E eu estou falando em nome do Deus de Israel. Não é o Deus Baal, não, que não é capaz nem de fazer chover. Eu vim falar aqui em nome do Deus de Israel. Se a senhora me trouxer primeiro esse bolo que eu pedi, se a senhora me colocar em primeiro lugar, vier aqui me sustentar, porque é a ordem de Deus, assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Essa mulher, amados, ela foi abençoada por Deus, não porque o profeta orou. Entenda isso. O profeta não ficou com pena dela, não. Ela foi abençoada porque colocou Deus em primeiro lugar. O que Elias precisava fazer naquela época? Pregar a palavra. Ele era o único profeta do Deus de Israel que não se escondeu nas covas com medo de morrer, porque o rei Acabe e a Jezabel eram adoradores de Baal, acreditavam no Deus da chuva e perseguiam os profetas de Israel. Queriam matar Elias, e Elias estava debaixo da proteção de Deus. E Deus guardando aquele profeta. Deus podia mandar corvos, continuar alimentando o profeta. Mas agora Deus resolveu usar a mulher viúva que não tinha nada, que só tinha um restinho, e um filho doente. Quando a mulher colocou o ministério de Elias como primeira necessidade da sua vida, quando ela fez o que o profeta mandou, veja, ela não era da religião de Elias, ela não acreditava no Deus de Elias, ela acreditava em Baal. Mas quando ela resolveu mudar o que ela pensava, eu acho que por um momento aquela mulher pensou assim: o que eu vou perder? Não tenho nada a perder. Morrer eu vou mesmo porque a comida já acabou. Eu vou fazer o que esse homem está mandando, porque ele está dizendo que o Deus de Israel vai multiplicar a farinha na minha panela e vai multiplicar o azeite na minha botija. Então ela pegou, fez aquele bolo primeiro e levou para o profeta. Primícia. Ela colocou Deus em primeiro lugar. Ela deu ouvidos à palavra de Deus. Às vezes a pessoa ouve, mas não escuta. Essa mulher ouviu, escutou e agiu. Veja o que Deus diz sobre a pessoa que fecha os ouvidos nesta hora e a pessoa que abre os ouvidos nesta hora. Livro de Provérbios, novamente, capítulo 8, versículo 34. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará favor do Senhor. Se a mulher não tivesse dado ouvidos ao profeta Elias, não acharia a favor do Senhor. Mas ela ouviu. Essa é a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Jesus disse: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. A pessoa que não é de Deus, ela não quer ouvir, ela não dá ouvidos. Ela recusa a palavra. Ela acha que isso é uma maneira de tirar dinheiro dela, que ela vai ser enganada. A pessoa duvida, ela não dá ouvidos à palavra de Deus. Eu também acho que o que o profeta fez com a mulher foi uma coisa terrível de se fazer. Era a última refeição dela. Ele não estava tirando de quem tinha, estava tirando de quem não tinha. Estava mandando ela dar primeiro aquele bolo para o ministério que ele representava. Um ministério de poder, um ministério de sinais, um ministério de pregação da palavra. Quer dizer, ele colocou o reino de Deus para ela em primeiro lugar e disse: se você quer, faça assim. E Deus vai fazer assim. Terrível. A mulher podia falar: não, meu filho está doente, eu vou tirar dele, tadinho. Mas ela tirou. Ela tirou do próprio filho, tirou dela mesma e entregou ao homem de Deus. Resultado. Versículo 15. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Era um ministério. O profeta Elias era o único profeta que continuava
pregando a palavra naqueles tempos em que todo mundo acreditava em Baal, o Deus da chuva. Só que Elias chegou para o rei Acabe e falou: rei Acabe, você e a Jezabel, sua esposa, mataram os profetas, perseguiram os profetas de Israel, vocês fizeram templos para Baal, divulgaram a adoração de Baal, corrompeu o povo de Israel. Mas olha aqui o que eu vou te dizer em nome do Senhor Deus de Israel: não vai mais haver chuva sobre a terra. Então vamos ver se Baal faz chover. Porque eu sou homem de Deus, eu estou dizendo que não vai chover mais, senão segundo a minha palavra. Deus usou Elias no ministério da palavra para provar que Baal não era Deus da chuva, coisa nenhuma. E ele falou: não vai chover mais, eu quero ver se Baal vai fazer chover. E não choveu mais. Então ele era o único profeta que pregava a palavra. Tinham outros, mas estavam escondidos em cavernas. Tinham restado 100, outros tinham sido assassinados. O culto a Baal havia se espalhado em Israel, corrompido a nação. Deus estava altamente interessado em sustentar o ministério do profeta Elias, mas ele queria usar agora não um corvo ou os corvos. Deus queria usar uma pessoa. Amém, igreja? Deus, ele quer usar pessoas para fazer a obra. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele podia falar: agora eu ressuscitei, deixa comigo. Mas ele chamou os discípulos e disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele podia mandar os anjos pregar o evangelho, mas ele mandou os homens fazerem isso. E sustentar o ministério, sustentar o evangelho, é uma tarefa do povo de Deus, das pessoas que acreditam na palavra de Deus. Quem acredita na palavra de Deus? O nosso trabalho é esse, amados. Um fala, o outro envia. Há aqueles que falam e aqueles que enviam os outros para falarem. Eu quero que você saiba disso. Deus usou uma viúva pobre para sustentar um ministério poderoso na terra, que era o ministério de Elias. Senão ele ia passar necessidade. Deus não vai pegar uma pessoa e abençoar por qualquer motivo. Entenda isso. Deus não vai ficar com pena de você e falar: coitadinho, coitadinha, vou ajudar essa pessoa a ganhar dinheiro. Deus, ele não ia ajudar essa viúva só porque ela era viúva e tinha um filho doente. Porque Jesus disse que muitas viúvas haviam em Israel no tempo do profeta Elias. Mas só uma foi enviado o profeta Elias, a Sarepta em Sidom. Então, por que Deus abençoou essa viúva? Porque ela colocou o reino de Deus em primeiro lugar. Porque ela pegou o que ela possuía de reserva, aquilo que ela não tinha. Veja, era aquilo que ela não podia dar mesmo. Ela pegou aquilo e preparou e sustentou o ministério de Elias. A partir daí, a bênção de Deus veio sobre ela, porque ela abençoou o profeta primeiro, porque ela honrou a Deus primeiro. Então a bênção entrou na sua casa. Comeram muitos dias. Eu disse para você que ela tinha um filho que era muito doente. A doença desse menino se agravou. Veja o versículo 17. E depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa. E a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? O filho morreu. Ela achou que aquilo foi um castigo de Deus. Mas o filho dela não ia morrer de fome. Ela ficou enlouquecida pela perda do filho e falou dessa maneira com o homem de Deus. E ele lhe disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava e o deitou em sua cama. Quer dizer que o profeta Elias morava lá. Depois que ele fez aquele milagre de multiplicação, havia um quartinho na laje da casa. Ele tinha uma caminha, ele estava vivendo ali, ele habitava ali. Ele pegou o filho morto daquela mulher e subiu lá para o quarto. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro, ele estava morando lá, afligiste, matando-lhe seu filho. Quer dizer que tinha tanta gente aflita na terra, que o filho desta mulher
morreu e Elias falou, mas nem ela o senhor poupou, ela me sustentando, eu moro aqui. Ele clamou ao Senhor, ele não se conformou com aquilo. Então se mediu sobre o menino 3 vezes. Esse milagre é muito parecido com aquele de Eliseu. Eliseu foi o que herdou o ministério de Elias. Ele vai fazer um milagre muito parecido mais lá para frente. Só que a outra mulher tinha marido, era estéril. Ele orou, ela ficou grávida, depois o filho morreu. Ele ressuscitou também. Eliseu vai fazer um milagre semelhante, porque ele herdou o ministério de Elias. Mas aqui Elias, pela primeira vez, faz uma coisa que não tem paralelo em todo o Antigo Testamento. Antes de Elias, ninguém tinha feito isso. Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. E disse Elias, vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, nisso conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Amém? Ela se converteu aqui. Antes ela acreditava no Deus de Elias só para receber bênção. Agora ela está acreditando que a palavra que ele prega é a verdade. Só agora ela foi salva. Então por que Deus deixou acontecer a doença e a morte do filho da mulher? Para dar mais uma prova do seu poder. E para mostrar também o seguinte, que aquela casa estava debaixo da proteção de Deus. Por quê? Porque Elias orava a Deus e dizia, meu Deus, eu moro aqui, eu como aqui, eu vivo aqui. A primeira vez que eu conheci essa mulher, ela me deu água, me deu pão, tem me sustentado até hoje. Quer dizer, lançou na memória de Deus aquilo que ele sabia que era uma realidade. Ele falou, meu Deus, agora a morte entrou aqui, eu te rogo, faz a alma do menino voltar para ele. E a alma voltou no corpo do menino e ele reviveu. Amado, não tem segredo, é simples desse jeito. Em época de crise, em época de fome, em época de miséria, você tem que ter compromisso com as primícias. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar, porque esta é a vontade de Deus. Saber que o ministério está passando por dificuldade, está sim, atingido pela crise também. Mas você pega as tuas primícias, você pega as tuas reservas e você apresenta primeiro para Deus. Primeiro para Deus. A partir do momento que você colocar o ministério da pregação da palavra em primeiro lugar, a partir do momento que você entregar na mão de Deus as suas primícias, aquilo que você não pode dar, aquilo que você queria guardar para você, a partir do momento que você entregar nas mãos de Deus, você pode ter certeza disso. O Deus de Elias, o nosso Deus também, vai repetir na tua vida o milagre da multiplicação. E até que dure essa crise, não se preocupe, porque Deus não vai deixar faltar absolutamente nada na sua vida. A farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até que essa crise passe. Esse é o Deus que se agrada com as primícias. Deus não sustentou a viúva porque Deus estava com pena dela. E Deus não ressuscitou o filho da viúva, e veja bem, não ressuscitou ele doente não, ressuscitou ele com saúde, trouxe ele de volta à vida e com saúde. Quer dizer, abençoou a sua família, a sua pequena família. Deus guardou aquela vida. E o profeta Elias foi diante de Deus e falou, Senhor, eu habito aqui, olha o meu quartinho, minha cama, é aqui que eu bebo água, é aqui que eu mato a minha sede, é aqui que eu me alimento, é aqui que eu descanso, é aqui que eu medito, é aqui que eu oro, é aqui que eu vivo. Essa mulher me sustenta. Meu Deus, eu te rogo, faz a alma do filho dela voltar ao corpo do menino, por favor, Senhor. Ele tinha gratidão com isso. Se você colocar o ministério de Deus em primeiro lugar, se você trouxer as tuas primícias, tua reserva também, e você vier receber a unção da diferença, a tua casa vai ficar debaixo da proteção de Deus. E se algum mal
acontecer na tua vida, em qualquer momento da tua vida, você vem aqui e nós vamos clamar ao Senhor. E nós vamos dizer: Senhor, lembra de Elias? Ele clamou dizendo: eu sou sustentado por essa viúva. Nós vamos clamar por você também. Nós vamos dizer: Deus, abençoa agora esta pessoa, porque é ela que sustenta o ministério da paz e vida aqui na terra. É ela que está mantendo o evangelho sendo pregado pelo rádio. Aí você vai ver, na mesma hora, Deus vai ouvir o nosso clamor e a bênção do Senhor vai se realizar na tua vida, porque este é o Deus de Elias, este é o Deus de poder. Você crê? Amém? Você acredita nesse Deus? Eu creio. Não tem outro jeito. Bem-aventurado aquele que dá ouvidos à minha palavra. A pessoa que ouve e atende é aquela pessoa que vai colocar o reino de Deus em primeiro lugar. É a pessoa que vai honrar a Deus com as primícias de toda a sua renda, e Deus vai encher os teus celeiros. Eu quero voltar lá em Provérbios para que você fique com esta palavra. Eu quero que você faça o que diz a palavra de Deus. Provérbios 3, 9 e 10. Marca aí na tua Bíblia. Guarda para você isto. Cobre esta palavra, porque na hora que a crise estiver te rondando, você vai cobrar esta promessa de Deus. Você vai falar: meu Deus, eu peguei as minhas primícias, as minhas reservas, aquilo que eu não tinha, aquilo que eu não podia, aquilo que eu guardava para mim, e eu te honrei. Agora, meu Deus, me honra também. Olha o que diz aqui: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Amém, igreja? Agora, é tudo ou nada. Ou você vai colocar o reino de Deus em primeiro lugar, e Deus vai encher os teus celeiros, e a crise não vai te atingir, e você vai superar todos esses anos de muita crise que vai ter no Brasil e no mundo. E você vai escapar da crise. Ou você não vai honrar a Deus, você não vai dar ouvidos e vai perder a bênção, e a crise vai te consumir até que não te reste mais nada, até que você seja pisado, até que você acabe com a tua vida na mais negra miséria. Mas Deus tem riquezas para te dar. Deus, ele tem poder sobre os corvos para te sustentar. Deus tem poder sobre as pessoas do mundo para te sustentarem. E Deus só vai usar também as coisas do mundo em teu favor, como ele usou a farinha e o azeite, multiplicando para aquela viúva, se você colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Esta semana é decisiva, vai ser o dia da tua prova com Deus. O dia em que você vai mostrar se você serve a Deus mesmo, se você é uma pessoa de Deus, se você é uma pessoa diferente, ou se você é como as pessoas do mundo. Vai depender de você colocar o reino de Deus em primeiro lugar. No caso de Elias e a viúva foi abençoada, mas porque ela abençoou o ministério primeiro. A sua vida vai ser abençoada se você abençoar o ministério primeiro. Uma coisa está ligada na outra. Nós estamos vinculados aí. Nenhum profeta tem honra na própria casa. Elias era estrangeiro para a viúva de Sarepta de Sidom. Mas nós temos um trabalho ainda grande. Depende de você. Os que querem colocar o reino de Deus em primeiro lugar, venham para cá. Quem quer colocar o reino de Deus em primeiro lugar, vem para cá. Porque Deus diz na sua palavra: honra o Senhor com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de mosto os teus lagares. É bênção. Vamos orar, igreja? A bênção é dupla. Tua vida vai ser abençoada se você abençoar o ministério da pregação da palavra. Deus vai te sustentar, não porque Deus está com pena de você, não. Porque se você não tiver compromisso com o ministério da palavra, Deus vai deixar você ao sabor da crise. Deus não vai socorrer a pessoa porque está com dó da pessoa. Ele vai abençoar aqueles que o honrarem, aqueles que o colocarem em primeiro lugar.
A mulher viúva pegou o que não tinha, o que não podia dar e entregou. Faça isso. Por quê? Porque você vai sustentar o ministério da palavra. E Deus vai te sustentar por causa disso. É só por causa disso. Não é porque Deus vai ficar com pena de alguém. Não, Deus vai te sustentar como Ele sustentou aquela viúva. E Ele não vai deixar o mal entrar na tua casa, porque você fez compromisso com a palavra. Amém? Você tem compromisso com a palavra? Amém? Então vamos orar. Meu Deus e meu Pai, o meu compromisso é com a tua palavra, com o ministério da palavra sobre a terra. E eu quero sustentar este ministério e vou trazer aqui as minhas primícias. Por isso, meu Deus, do mesmo modo que eu te coloco em primeiro lugar, do mesmo modo que eu sustento o ministério da palavra, assim também me sustenta, assim também me coloca em primeiro lugar. Me abençoe em nome de Jesus e abençoe também o ministério Paz e Vida. Assim seja. Continue em espírito. Senhor Deus e Pai, meu Deus, se este povo que está aqui não te honrar, o ministério vai parar. Vai parar, Senhor. E isso vai ser muito triste, porque a gente sabe que a palavra, ela nunca volta vazia. Vai ser triste porque a gente sabe que muita gente está sendo abençoada pela pregação da palavra. Meu Deus, ordena agora a esta pessoa que sustente o ministério Paz e Vida. Ordene agora, meu Deus, a esta pessoa que ela faça isto pela fé, colocando o teu reino em primeiro lugar. E se ela fizer, se a fé desta pessoa for uma fé viva, então repete o milagre na vida desta pessoa. Multiplica tudo que restar a ela. Multiplica tudo que ela ainda tiver. Abençoe tudo que ela fizer. Meu Deus, eu quero que o Senhor opere o milagre da multiplicação, se esta pessoa te honrar, trazendo as primícias, trazendo as reservas para sustentar a palavra, a pregação da palavra. Então, meu Pai, já está colocada diante de ti esta questão. O Senhor pode agora ordenar a esta pessoa trabalhar no coração dela, como também esta pessoa pode não ouvir a tua palavra e perder a bênção, como ela pode ouvir e ser mais abençoada. Mas trabalha para que ela ouça, Senhor. E eu sei que esta pessoa ouviu. E quem ouviu, bem-aventurado será, porque vai receber as tuas bênçãos, vai tomar posse das tuas heranças, não vai passar necessidade e a crise não terá poder sobre esta vida. Abençoe agora, meu Deus, o teu povo, aqueles que têm compromisso com a tua obra, aqueles que têm compromisso com o Evangelho. Trabalha poderosamente em nome de Jesus. Assim seja. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.